Se eu me emocionar, você me desculpe, porque Imagina. eu estou cansada, inclusive, desculpa, até tem os textos, por exemplo, que são usados, eu vou fazer a emenda, são usados contra a homossexualidade, nos textos bíblicos que são interpretados como se estivessem falando de um conceito relativamente moderno, um conceito que não existia na época desses textos. Como se você pudesse simplesmente ver 1 mais 1 igual a 2 na Bíblia, como se você tivesse todas as variáveis para poder afirmar do que se tratava. Contexto de redação, contexto político, contexto geográfico, língua, toda a questão temporal, que é antiga, e daí outros significados das palavras. Se você não tem essas variáveis, você não pode simplesmente enfiar na Bíblia o seu conceito moderno. Isso é fato. Isso é fato. E aí, quando você vai usar esses textos, existem 6 referências que são usadas para falar contra a homossexualidade a partir dos textos bíblicos, e você vai verificar, por exemplo, que tem até pessoas de igrejas que são chamadas inclusivas, igrejas que pessoas que fazem, estudam e dizem que estudam hebraico, dizem que estudam grego, dizem que fizeram teologia, dizem que estudaram. Eu não vi, então eu não posso afirmar. É o que elas dizem. E aí, a grande questão é que essas pessoas criam igrejas, comunidades inclusivas. Eu entendo que é um processo, muitas vezes, de curar traumas, porque a questão comunitária é importante para você não afundar sozinho depois de um trauma. Eu, pessoalmente, posso falar sobre isso. É só você ver na minha live lá no meu canal de abuso religioso. Tem uma live só sobre isso. Então, eu entendo que a convivência comunitária é importante na cura de traumas e de exclusões que a maior parte das igrejas faz utilizando os textos bíblicos. Agora, substituir uma mentira por outra não é nada diferente de manipulação, né? No nível da manipulação. Isso a gente precisa ser honesto em falar. De você dizer, por exemplo, que não, Paulo não está falando de relações de homoeróticas em Romanos 1, capítulo 1. Claro que ele está falando sobre isso. Acontece que ele está no contexto de Grécia e Roma, cultura grega de Roma, em que as mulheres serviam apenas como reprodutoras. O sexo era entre homens, entre meninos, com homens. A diversão era entre homens. As mulheres eram só para ter filhos. Ou você nunca viu o filme 300 que, né? Com todos os seus exageros, já dá uma boa ideia. Na verdade, é uma questão da gente começar a pensar antes de falar as coisas. Porque, por que eu estou dizendo isso? Se Paulo, na carta aos Romanos, em capítulo 1, está falando desse sexo, eu não estou falando de relação homoafetiva, porque esse conceito, até mesmo esse tipo de relação, você não tem comprovação nesse contexto. O que você tem é relação homoerótica. E aí, nesse tipo de relação, realmente você não pode nem contestar. É claro que ele está condenando. E aí, o que os teólogos progressistas, os pastores inclusivos e das igrejas inclusivas fazem? Tentam desculpar e fazer malabarismos com os textos gregos, dizendo não, significa outra coisa. Jesus continua amando a gente. Para continuar enganando o povo de que não houve ali uma violência no texto. Claro que houve. E de propósito, dizendo que eles deviam morrer. E você não pode simplesmente passar pano se está escrito no texto, se está dentro do contexto. Eu não vou apagar as violências que estão nos textos bíblicos, só porque eu quero manter as pessoas na minha igreja, me dando o meu salário.
Eu não vou fazer isso, ficar dizendo que eu fiz curso disso ou daquilo, para depois manter as pessoas. Veja, eu perco alunos todo dia, eu perco seguidores todo dia. Hoje eu não tenho estabilidade financeira exatamente porque eu cortei laços com todas as instituições religiosas, porque elas vivem em cima de mentiras. Inclusive as progressistas, inclusive as igrejas inclusivas. Porque continuam criando um Jesus que ama todo mundo, um Jesus que não existiu. Porque se Jesus existiu e há essa possibilidade, se você quer ser honesto cientificamente, existe a possibilidade de um Jesus ter existido. Mas ele não é nem o Jesus armado completamente e nem o Jesus paz e amor completamente, que ama todo mundo. Isso aí, todas essas versões são invenções para atender o interesse de líderes, de grupos, para manter as pessoas debaixo do seu cajado, debaixo do seu controle, para se manter em evidência. Muitos pastores para até conseguir voto. Ano passado tinha pastor progressista concorrendo à eleição. E aí você vai fazer o quê? Vai continuar com a ideia de que política só faz no dia da eleição. Porque é isso que se ensina através do uso político dos textos bíblicos hoje. Porque esses textos são textos políticos, mas escritos num contexto determinado, não para nós hoje. Se você decide que esse texto tem a ver com a sua vida hoje, você está se colocando debaixo da ideologia sacerdotal pós-exílica financiada pelo Império Persa. Preciso te dizer isso. E, posteriormente, pela ideologia romana. Do Império Romano. Mas isso eu ensino para alertar. Porque na medida em que a gente alerta, a minha esperança é de que quanto mais informação as pessoas tiverem e estiverem dispostas a ir até a raiz do problema, a tomar um passo de coragem, porque eu acho que exige muita coragem, desculpa a emoção, e muita coragem e um pouco de falta de noção também, de ser um pouco inconsequente, claro, para você dar um passo para fora desse sistema, porque quanto mais informação você tiver e aceitar que você pode ter sido enganado, é mais chance de você ter autonomia na vida. Porque só existe liberdade quando você tem conhecimento, quando você conhece as variáveis, quando você pode escolher. Só existe liberdade quando você tem autonomia e responsabilidade para dizer chega, para dizer não. Eu não sou obrigado a ficar debaixo disso. Eu não sou obrigado a ler o que as pessoas querem que eu leia nos textos. Eu quero saber o que está lá de verdade. E não simplesmente dizer, então não lê a Bíblia não serve para nada. Claro que serve. Para pesquisa, para você não ser enganado. Não adianta fugir da Bíblia. Você precisa entender o que está ali. Para ninguém te manipular com esses textos. Para ninguém enfiar na tua... Obrigada, querida. Olha só que fofos que eles são. Para ninguém enfiar na sua cabeça que você tem que submeter sua consciência a uma elite que nunca foi atingida pelos problemas que você enfrenta.